Então, nesse vídeo nós vamos continuar a discussão do artigo do Thomas Sargent, Os Fins de Quatro Grandes Inflações. É, Agora nós vamos falar do caso mais famoso, o caso mais conhecido de hiperinflação da Europa naquela época, que é o caso da Alemanha. A Alemanha também é numa situação crítica no período de entreguerras. Então, no final da Primeira Guerra, a Alemanha passou por uma revolução que instaurou a República. Né? O Kaiser perdeu o seu posto, a sua posição, a Alemanha deixa de ser uma monarquia, vira uma república, então uma mudança de regime político interno, a tensão política que a gente viu nos outros casos, no caso da Áustria, da Hungria e da Polônia, também acontecendo aqui na Alemanha, é o que chama-se de República de Weimar, em homenagem à cidade onde foi feita a constituição dessa nova república. Então a Alemanha sai da guerra com todo o ônus de reparação de guerra que foi comum aos perdedores da guerra, com todo o sofrimento da guerra e também com uma transformação política importante lá. Esse governo da República, da República Alemã, ele foi dominado por socialistas moderados. Não foi que nem o caso que nós vimos da Hungria, que houve uma revolução bolchevique, não chegou a esse ponto, não eram bolcheviques, não era um governo revolucionário, pelo menos no sentido que se dá normalmente, era um governo moderado que buscou uma acomodação com centros de poder, tanto militar quanto econômico, do regime anterior. Então era um governo que buscava acomodar. Essa política de acomodação, juntamente com as reparações de guerra, ela acaba gerando uma despesa incompatível, né? Um crescimento muito grande da despesa. Esse é um problema que a gente conhece. De certa forma, o Brasil dos anos 80 passou por isso também. O Sarney tinha que fazer um governo de acomodação, ou se sentiu obrigado a fazer um governo de acomodação. E num governo de acomodação, você tem que atender a várias demandas de vários grupos políticos, e isso tem custo. Então, situações de instabilidade política ou de reconstrução política, elas tendem a forçar esse tipo de governo que tenta sair conciliando as várias forças do país, na medida do possível, é claro, e isso tem um peso fiscal. Pega o país como a Alemanha, que já vinha da guerra, que já vinha das reparações de guerra que tinha que fazer, e ainda joga esse peso fiscal, o problema fiscal começa a ficar muito sério lá na Alemanha. Isso é particularmente verdade em 1923. Um exemplo desse tipo de problema acontece no Vale do Ruhr, onde os trabalhadores que eram alemães entram em greve, e naquela época o controle da região passou a ser francês. E eles fazem greve, era interesse do governo alemão bancar esses trabalhadores, fortalecer a posição desses trabalhadores, então o governo foi lá e garantiu o salário desses trabalhadores em greve para dar força ao movimento. Politicamente é fácil entender isso, a Alemanha se posicionando em relação à França, mas do ponto de vista econômico isso é um gasto considerável, né? Você está lá bancando salário daqueles trabalhadores. No quadro geral é que a inflação da alemã acabou sendo a mais alta das quatro. Nós já vimos três, é a quarta que nós estamos analisando, é a Alemanha, que é a mais alta de todas. Aqui vocês podem ter uma ideia da loucura que aconteceu na Alemanha. Então você tem um nível de preço na faixa aí de 3.600 em janeiro de 22, que já chega a 147, quer dizer, mais de 10 vezes mais, em dezembro de 1922. Mas não para aí. Continua, volto a dizer, quase 50 vezes maior em dezembro de 2018, de 22, mas quando chega em 23 a coisa fica ainda mais louca. Ele sai do nível de 278 e ele chega ele sai desse nível de 278 mil, e quando chega em junho ele já está quase em 2 milhões, 1.983.000. Você vê que ele praticamente dobra de maio para junho, o nível de preço quase dobra. Se você já acha assustador, de junho para julho ele sai de quase 2 milhões para 7 milhões e meio. Então, já mais que dobrou, quase triplicou, né? Mais que triplicou de um mês para o outro. Triplica o nível de preços de um mês para o outro. Você vê que é uma inflação descontrolada. Mas depois fica pior. Em agosto ele chega a 94 milhões, ou seja, mais de 10 vezes o que era em julho, de um mês para o outro.
E aí depois é totalmente descontrolado, 2 bilhões, 709 bilhões, quer dizer, quase 350 vezes o aumento de preço entre setembro e outubro, 72 trilhões e finalmente 126 trilhões em dezembro, e aí ele começa a se estabilizar, fica aí 126 trilhões, 117 trilhões. Você vê que em janeiro de 24 ele está em 117 trilhões, ele chega em junho 115 trilhões, quer dizer, até mais baixo. E aí tem a mudança de moeda, você corta aí por 1 trilhão, a moeda nova, ela pega a antiga e corta por 1 trilhão, e aí a partir de julho ele fica aí, 115 e tal, 131, em dezembro, quer dizer, comparado com o que estava acontecendo antes, é uma estabilidade impressionante. Então você tem uma estabilização do nível de preço da Alemanha, que é quase que de novembro para dezembro, né? A partir de dezembro você conseguiu estabilizar. Então algumas peças que estavam lá nos outros casos aparecem aqui. Reparação de guerra, importante. A dificuldade política, induzindo uma política de gastos muito acima do compatível com a arrecadação. Então, um desequilíbrio da política fiscal. E, finalmente, a estabilização muito rápida. Quer dizer, uma vez que resolve estabilizar, a coisa anda muito rápido. Esses elementos que a gente já viu nos outros casos estão aqui todos na Alemanha. Com exceção de 23, o déficit na Alemanha era por conta de reparações de guerra. Em 23, que realmente não foi, 23 foi o ano do caos, né? O ano que o índice começa em 278 mil e termina em 126 trilhões. Então é a loucura que foi esse ano. Mas lá que realmente, assim, com exceção desse ano, os outros anos o problema também era por conta da reparação de guerra. 23 é que desanda tudo de uma vez. Esse impacto, quando você olha os números, o impacto das reparações, ele acaba sendo subestimado. E a razão é o seguinte: as reparações efetivamente pagas, as que estão nos números, elas foram muito menores do que as que eram previstas. Elas foram menores, porque havia negociação permanente sobre isso. Então, se você é um cara projetando a situação, né, se você é um analista fiscal, você está analisando a situação fiscal da Alemanha lá no começo dos anos 20, você projetava uma situação fiscal muito pior do que a que veio a acontecer, exatamente porque os pagamentos foram menores. Então, quando você olha o número, subestima o impacto da variação do regime. Lembrem que para o Sargent, na abordagem que nós estamos fazendo aqui, o que importa é o regime, se o regime é sustentável ou não. Então, se olhava aquele negócio gigante e dizia, meu Deus do céu, quando você olha os números, parece menos assustador do que era as previsões, né? O que estava acordado. E isso porque aconteceram essas revisões. Então, as previsões de déficit que consideravam o pagamento previsto das reparações, aqui está cheio de errinho, eu peço desculpas, mas às vezes eu só vejo agora que está falando, eu também não vou voltar ao vídeo, então vai. Essas projeções de déficit, elas apontavam ainda uma situação ainda mais complicada do que aconteceu, ainda pior do que aconteceu para quem analisava as contas da Alemanha. Então aqui falando do Sargent, né, por uma coisa, os déficits esperados, os pagamentos esperados eram consideravelmente maiores do que os que foram realizados. Por outra coisa, o quanto, a extensão que a Alemanha teria que pagar para reparar a guerra era incerteza, ficou incerto muito tempo, porque ficava negociando. Então jogava uma incerteza muito grande. Um número assustador, mas que era negociado, tinha uma incerteza. Então o valor da moeda e outros débitos que dependem da política fiscal, e nós estamos batendo nessa tecla desde o começo, né? Quer dizer, o quanto vale uma moeda e mesmo outros ativos depende muito da política fiscal. A incerteza sobre as reparações devidas pela Alemanha jogava uma sombra sobre a estabilidade da moeda, porque você não sabia, como se o Brasil tiver quer dizer, a gente passou um pouco por isso agora com a pandemia, né? A gente não sabe o tamanho da pandemia, agora que já estão começando a tentar fazer projeção. Então, qual o impacto fiscal da pandemia? É difícil saber. Era difícil saber. O auxílio emergencial era para 3 meses, já foi prorrogado, já estão falando em prorrogar até o final do ano. Há uma incerteza muito grande. E lá estava acontecendo isso. Havia uma incerteza muito grande, sendo que com uma situação mais dramática do que a nossa aqui dentro, que pelo menos está sob nosso controle. Não é que nós perdemos uma guerra e tem um inimigo externo nos obrigando a pagar reparações.
Então, assim como em outros casos, o aumento da moeda em circulação na Alemanha, especialmente nos anos anteriores a novembro de 23 é o que estabiliza, lembrem disso, você tem um crescimento muito grande. Só para você ter uma ideia, em outubro de 23, né, o último mês, chegando perto da estabilização, 99% da moeda em circulação, de toda a moeda circulando na Alemanha, 99% tinha sido colocado nos últimos 30 dias. Em 30 dias, entrou em circulação 99% da moeda existente na Alemanha. Isso quer dizer, uma entrada gigante de moeda. Também, em 23 de outubro, há estimativas que o valor de moedas estrangeiras em circulação na Alemanha era maior que o valor das notas alemãs em circulação. Quer dizer, apesar desse volume enorme de moeda, o que tinha de moeda estrangeira valia mais, porque havia uma desvalorização brutal do câmbio na Alemanha. Essa hiperinflação da Alemanha que gerou certas máximas, como a que diz que numa hiperinflação é mais barato andar de táxi do que de ônibus, porque o táxi você paga no final. Então o tempo da corrida já desvalorizou o dinheiro, e no ônibus você paga na entrada. Então, assim, foi uma situação absolutamente desesperadora na Alemanha dessa época, mas os fenômenos, né, os elementos todos aparecendo. Com a alta inflação, você tinha um problema adicional. Quando você tem inflação muito alta, o tempo em que tributação ocorre e a data de pagamento é perda de receita para o governo. E ainda mais, aparece um incentivo para atrasar o pagamento. Então você imagina que você está numa inflação dessa gigante que os preços multiplicam por 10 em um mês. Eu fiz a venda, eu vendi, sei lá, por mil unidades lá, de 1000 marcos, um produto, e o imposto que eu tinha que pagar era 100 marcos. Só que eu não preciso pagar o imposto agora, eu geralmente tem um tempinho para pagar o imposto. Nesse tempinho, 100 marcos não valia mais nada. Esse problema aconteceu no Brasil também, tá? Essa discussão no Brasil era muito séria, porque o tempo entre a transação que gera o imposto e o pagamento de imposto, hoje, com uma inflação controlada, isso não é um grande problema. Mas com uma inflação gigante, isso é uma questão séria que atinge as finanças do governo. Pior, ainda tem, ou melhor, dependendo de como você olha as coisas, ainda tem um baita incentivo para atrasar o pagamento, né? Porque quando você for pagar já está mais desvalorizado ainda. Aqui no Brasil a gente resolveu muito, entre aspas, esse problema criando indexação de tudo. Nós discutimos lá no artigo do Baixa como o Brasil era indexado. Então tudo era indexado no Brasil exatamente para corrigir esse problema, o que não era uma saída muito boa, porque a indexação, também já discutimos isso, alimenta a inflação. Então é uma saída que acaba piorando o quadro no longo prazo. Mas você tem esse problema adicional de inflação alta. Em dezembro de 23 começa a estabilização, nós vimos lá nos dados, né? Primeiro uma reforma monetária que trocou o marco pelo Retenmark. Uma unidade nova da moeda valia 1 trilhão da moeda antiga. Então você pega, divide por 1 trilhão. Aqui no Brasil a gente é mais malandro, a gente fazia um monte de mudança por 1000. Mas no final do dia a gente também cortou um monte de zero. Criação de um novo Banco Central, com limites na quantidade de moeda que podia ser emitida. Olha lá o elemento também sempre aqui, limitação ao Banco Central. E na quantidade que poderia ser emitida para financiar o governo. Lembre que nós já discutimos nos 3 casos anteriores que existe uma diferença nessa emissão de moeda que é importante. A emissão de moeda que você segura ativos, como por exemplo o ouro, e a emissão de moeda que vem livre, leve e solta. Então, essa diferenciação nós já fizemos e vai ser importante aqui também. E a situação fiscal saiu de deficitária para superavitária. Então, houve um baita ajuste fiscal na Alemanha. O alemão, quando quer fazer as coisas, sai de baixo porque eles são meio enfesados. Nós que o digamos, não é isso? Lá em 2014 a gente descobriu como que eles podem ser enfesados, entendeu? Então, eles entraram de cabeça. Então o evento da estabilização teve a reforma monetária, em que em outubro de 23 uma nova moeda chamada Retenmark passou a valer 1 trilhão de paper marks. Você pode ter uma influência psicológica disso, né? Dessa mudança, mas não foi ela que resolveu. Se trocar a moeda e cortar zero resolver esse problema, a gente tinha resolvido nosso problema de hiperinflação
lá nos anos 80. Ela tem um impacto psicológico, até para facilitar a vida. Imagina, quanto é que custa um cafezinho? 1 trilhão. É uma coisa meio de doido, né? Então é importante, tem esse lado psicológico, facilita as contas. Aqui no Brasil, como foi anos 80, tinha um problema de calculadora, os números não cabiam nas calculadoras, né? Calculadora às vezes não cabe 1 trilhão. Então você tinha que cortar os zeros para facilitar até isso. Mas o que realmente de substantivo aconteceu nesse decreto de 15 de outubro foi o Banco Central, né, o Rentenbank, que foi estabelecido e que pegou essa função de emissão do Rentenbank. Então essa mudança que foi importante. Assim, de novo, um Banco Central que não era obrigado a sair imprimindo, um Banco Central que vinha com confiança que ele faria um novo regime. Simultaneamente, de forma abrupta, né, de uma hora para outra, 3 coisas aconteceram. Primeiro, os empréstimos adicionais que o governo fazia do Banco Central pararam. Então, aquela ideia do Banco Central ficar emprestando dinheiro para o governo parou. A não ser, claro, no caso de garantia, mas aí é uma troca de ativo. O resultado do governo se equilibrou e a inflação acabou. Então essas coisas estão juntas nos episódios de fim de inflação. É sempre isso. Você corta a alimentação que o Banco Central faz para o governo, essa alimentação descontrolada. Você faz um ajuste fiscal e aí a inflação controla. Young é um autor, ele vai dizer o seguinte: pelo decreto de pessoal de outubro de 23, que para vocês terem uma ideia do que foi o ajuste fiscal na Alemanha, assim, tipo 7-1 o que eles fizeram, né? O número de servidores, o número de servidores públicos foi reduzido em 25%. Não é que foi uma redução do salário deles, não. Foi uma redução dos servidores. Botou o pessoal para fora mesmo. Demitiu um monte de gente. Todos os que estavam com emprego temporário foram demitidos. Todos que estavam acima de 65 anos foram aposentados. Mais 10% dos empregados públicos foram demitidos em janeiro de 24. Isso aí, olha o tamanho do ajuste fiscal que os caras estão fazendo. As ferrovias que estavam com gente demais por conta do fim da guerra, né, o pessoal voltando, demitiram 120 mil pessoas em 1923 e 60 mil em 1924, quer dizer, corte pesado para tudo que é lado. A administração postal diminuiu o staff em 65 mil pessoas. Então, se você pegar o correio aqui e cortar um tanto de gente. O Rentenbank, o próprio Rentenbank que tinha aumentado seus empregados de 13 mil e pouco em 22 para 22.900 no final de 23, começou a demitir um monte de gente aí que estava sobrando em dezembro, assim que os efeitos da estabilização começaram a se manifestar. Ou seja, não sobrou ninguém, foi corte para tudo que é lado, um ajuste fiscal, agora a imagem talvez faça sentido, de 7-1. Os caras desceram a lenha para fazer o ajuste fiscal. Também ajudou muito que a Alemanha conseguiu um alívio nas suas reparações de guerra. Isso deu uma melhorada muito. As reparações foram temporariamente suspensas e o plano Dawes, eles deram um calendário mais gerenciável para a Alemanha. Então também facilitaram de fora a vida da Alemanha. Também houve o crescimento de base monetária pós-estabilização, mas a mesma lógica dos casos anteriores. É uma base monetária que vem em troca de ativos. Então o governo está passando ouro, por exemplo, ou títulos de outros países para o Banco Central em troca daquela moeda. Então é uma troca de ativos, não é aquela emissão sem nenhuma garantia, né? sem nenhum lastro. Aí tem a tabela que mostra o documento. Eu não sei se eu botei a tabela nas notas, eu acho que não botei, mas aí vocês podem pegar o artigo que está na material. Quem está acompanhando pelo YouTube, esse artigo é só botar o nome The End of Four Big Inflators, que vocês vão encontrar na internet, é muito fácil. Então, vocês vão encontrar lá o crescimento substancial nas notas do Banco Central, assim como os passivos foram tudo estabilizados. Assim como nos outros casos que estudamos, a melhor explicação é que
a inflação, essa inflação não, essa pós-inflação aumento da moeda, ela não era bancada por títulos do governo, e sim por outros ativos, né? Aqui no caso da Alemanha, por Commercial Bills. Então essa estrutura é a mesma. Então, mais uma vez, a interpretação da série de tempo do Central Banco ela acaba mudando se você considera essa diferença entre a moeda que entra contra um próprio papel do governo, ou seja, o governo emite o papel, pega a moeda e vai ser feliz, ou criou um poço sem fundo de dinheiro, toda vez que o governo precisa de dinheiro, ele preenche como se ele desse um cheque para o Banco Central bota lá e guarda o cheque, ou quando o governo quer moeda, mas tem que dar um outro ativo. Claro que essa moeda passa a ter um impacto diferente na economia, na leitura do Sargent, né? Dentro de uma leitura. A economia envolve leituras. Nós estamos fazendo aqui a leitura do Sargent. Então, nós estamos tentando pensar como Sargent. Após a estabilização da Alemanha, houve crescimento da economia e redução do desemprego. Isso é interessante. O que houve foi, então, quando a inflação estabilizou, o que houve foi um crescimento. Então, tem uma evidência de falta da curva de Phillips, esse trade-off entre inflação e produto, que aparece, tem uma evidência de que a inflação da Alemanha não foi exatamente neutra, que ela tinha efeitos reais. Graham, 7 é o número da citação, dá evidência que essas políticas que levam à inflação, de emissão de juros, acabavam gerando uma estrutura de capital muito ruim, comprometendo a estrutura de capital da Alemanha, o que ele está chamando de irracional structure of capital da Alemanha. Então, a inflação gerou essa estrutura de capital ruim. Isso aqui no Brasil provavelmente aconteceu nos anos 80, quase certo. Com a inflação descontrolada, o investimento, é muito difícil você olhar o longo prazo e fazer as estimações corretas para fazer um investimento longo. Então, você acaba investindo em outras coisas que não são a melhor para investir e a estrutura de capital do país fica toda complicada. Além da inflação, outros fatores podem fazer isso, como subsídio e coisas parecidas. Nós vamos discutir um pouquinho dessa questão da estrutura de capital quando falarmos da crise que começa em 2014. Mas a inflação podendo levar a um problema de estrutura de capital é um elemento que está lá no texto do Sargent. Então está aqui a G6, então não botei todas as tabelas, mas a G6 eu coloquei, onde coloca aqui a produção. Você vê que 23 é aquele ano que a hiperinflação dispara, né? Então, muito pelo contrário, quando a inflação dispara, você tem a recessão, exatamente em 23, e depois que estabiliza, volta a crescer. Então, é um número interessante, mas a inflação não é neutra nessa história. Ela provavelmente ajudou a derrubar aquilo via estrutura de capital. Bom, agora vamos para o outro caso, para a Tchecoslováquia, né? O contraponto aqui à discussão que a gente está fazendo. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, foi formada a Tchecoslováquia, com territórios pertencentes à Áustria e à Hungria. Na liderança do ministro Alois Razin, eu acho que é assim que fala, imediatamente depois da guerra, a Tchecoslováquia adotou uma política fiscal e monetária do tipo que só foi conservadoras, do tipo que só foi adotada nos outros países depois do desastre, né? Depois do desastre os outros fizeram. Então a Tchecoslováquia ela já saiu, apesar dela estar naquela confusão também, tipo a Polônia, recém-criado, um monte de problema, mas ela já saiu, eles deram um jeito lá, o ministro das Finanças conseguiu segurar a política monetária e fiscal. E o resultado é que ela não teve a hiperinflação dos outros países. O governo aprovou. Essa história é legal, em uma sessão secreta da Assembleia Nacional, sessão secreta, os caras se reuniram lá escondido. Já pensa, um país se formando, então dá muita loucura. O governo aprovou que as notas do antigo Império Austro-Húngaro em circulação no território do país seriam carimbadas e reconhecidas pela nova nação. Então, aquele dinheiro que existia, que era do Império Austro-Húngaro, ele não ia perder o valor, você não ia ser expropriado do valor do seu dinheiro. Você ia receber um carimbo, pá, e o carimbo ia dar validade. Mas como é que você faz isso para não ter uma invasão dessas notas que estavam espalhadas lá na Áustria, na Hungria, né? Essa confusão toda. Então, eles fecharam as fronteiras e o serviço de postagens, era secreta, ninguém sabia o que ia acontecer. Eles fecharam entre 26 de fevereiro e 9 de março. Então, eles isolaram a Tchecoslováquia do mundo, tá certo? Então, como parte do processo de reconhecimento,
você carimbava as notas, mas o país ficou isolado. Tanto as fronteiras estavam fechadas quanto o serviço postal. Ainda em 19, é um negócio radical, mas que evita, né, que essas notas que estavam fora contaminassem lá na Tchecoslováquia. Ainda em 19 foi aprovada uma lei que limitava a emissão de moeda sem lastro. Então aquela ideia que os outros demoraram para fazer, foi preciso uma hiperinflação para os outros fazerem. A Tchecoslováquia já antecipou e a lei forçava o governo a financiar seus gastos com tributo ou dívidas que por conta dessa lei não eram financiados por emissão de moeda. Então você não tinha emissão de moeda para financiar governo. Aquela moeda que é a problemática aqui na nossa avaliação, aquela que é trocada por título, e ela é problemática porque ela abre esse poço sem fundo. O governo da Tchecoslováquia apresentou contas razoavelmente equilibradas, com a presença de déficits modestos em vários anos, e a percepção é que esse déficit era financiável. As pessoas entendiam que era um momento difícil da Tchecoslováquia e que depois eles dariam um jeito. O resultado é que, ao contrário da hiperinflação dos outros países, em 22 e 23 a Tchecoslováquia teve deflação. Então você tem um quadro bem diferente, né? Daí o Sargent considera que esses 4 exemplos reforçam a tese dele de que regime importa. E aí vamos resumir um pouco essa discussão toda. As medidas essenciais que acabaram com a inflação na Áustria, Hungria, Polônia e Alemanha foram criação de um banco central com independência e proteção legal para negar empréstimos não garantidos ao governo, ou seja, o Banco Central vai dizer não empresto, te vira aí, eu não vou emprestar. Uma mudança no regime de política fiscal, um regime de déficits que passa a gerar superávit, ou pelo menos passa a dar uma ideia de equilíbrio, muitas vezes com ajuda externa. E a coordenação dessas medidas, não foram medidas esparsas tomadas, não. Olha, nós vamos fazer isso, que é para dar aquela sensação de mudança de regime que eu já tinha falado. Do próprio Sargent, as medidas essenciais que acabaram a inflação e na Alemanha, Áustria, Hungria e Polônia foram, primeiro, a criação de um Banco Central independente, que tinha esse compromisso de negar demandas por crédito sem o retorno. Isso é muito importante. Segundo, uma simultânea mudança no regime de política fiscal. As mudanças eram relacionadas e coordenadas. Então esse é o primeiro ponto importante. Quer dizer, é preciso mudar o regime de fato e as pessoas têm que perceber isso. Em cada caso que nós estudamos, depois que ficou claro que o governo não ia usar o Banco Central para se financiar, a inflação acabou e a taxa de câmbio se estabilizou. Então esse é o padrão que se observa em todos os casos. Nós vimos também que não é simplesmente o aumento na quantidade de notas do Banco Central que causa a hiperinflação. Desde porque, em cada caso, as notas continuaram a crescer depois da estabilização. O que é importante é o crescimento do Fiat Currency, né, o Fiat Money, que é aquele dinheiro que não tem lastro nenhum. Ou que o único lastro são os títulos do próprio governo, que é um pouco ligar o fio da tomada na extensão, né, porque o governo dá um título para financiar um outro título do outro e outro, então não tem muita base. O que não tinha nenhuma perspectiva de ser ajustado por tributação, ou seja, era uma política inconsistente. As mudanças que acabaram as hiperinflações não foram isoladas, ações isoladas restritas a uma coisa ou outra. As tentativas anteriores de estabilizar o câmbio na Hungria e na Alemanha falharam, exatamente porque não foi uma mudança na regra do jogo. Era apenas um ajuste dentro da regra anterior. Então você continua com a estrutura de gastos inviável e aí você faz um ajuste muito pontual. Aí não funciona. É preciso que realmente tenha uma mudança na regra do jogo. Bom, esse é um comentário interessante que vai encerrar a nossa discussão aqui do texto do Sargent, mas vale a pena registrar, porque, claro, ele tratou com casos extremos, né? Então ele vai dizer o seguinte: discutindo esse assunto com várias pessoas, muita gente levantava a questão que os eventos descritos aqui foram muito bizarros. Isso é muito absurdo, entendeu? Muito... Não, você apelou, apelão, né? Você foi lá por um negócio absolutamente fora do padrão. Que não faz muito sentido com a inflação americana lá dos anos 80, que era alta, mas não era nem perto dessa loucura
que nós descrevemos aqui nesses exemplos. Mas ele vai dizer o seguinte, o contrário. É exatamente porque os eventos eram extremos que eles são relevantes. A ideia de que os eventos extremos a gente vê melhor a dinâmica do que está acontecendo. Os 4 incidentes que nós estudamos são experimentos de laboratório em que as forças elementais que causam e podem parar uma inflação são fáceis de ver. Então, é como se fosse um laboratório aquilo ali, você olhando o que está acontecendo. Eu acredito que esses eventos estão cheios de lições sobre a nossa própria, bem menos traumática, experiência com inflação, se nós os interpretarmos corretamente. Então aqui nós temos uma visão do Sargent. O Sargent influenciou muitos pensadores, é um dos grandes macroeconomistas do século XX, prêmio Nobel. Infelizmente, vocês veem como são as coisas, nós estávamos prevendo receber o Sargent em março, acho que era dia 26 de março, salvo engano. Nós demos o título de doutor honoris causa aqui da UNB, e ele viria aqui para fazer uma palestra para a gente, para falar um pouco dessa história dele. O Sargent está vivo, é um cara excepcional, um cara que até hoje está trabalhando, inovando, é um cara que... O cara tem um prêmio Nobel, o cara já tem idade, e o cara está fazendo textos sobre novas linguagens de programação e aplicação em economia. Só aí vocês veem como é espetacular, né? E ele vinha aqui para a UNB, infelizmente o Covid impediu, foi a nossa primeira grande frustração do Covid, foi a notícia que o Sargent não viria, porque ele está lá em Nova York e a coisa estava fora de controle e estava óbvio que não dava para viajar. Mas então, ele é um economista, tem gerações de economistas formados. O Sargent tem vários livros de macro, cada década tem um livro do Sargent que formou uma geração de economistas. Então, essas ideias dele influenciaram muita gente. Essa ideia de que, para acabar com a inflação, você precisa de fechar as torneiras do Banco Central para o governo, o financiamento o Banco Central não pode sair financiando o governo, e você precisa de ter uma mudança de regime. O regime que é fundamental, não é a coisa pontual. Então, por exemplo, por que o Brasil gastou tanto e a coisa ainda não ficou doida? As pessoas às vezes perguntam nas redes sociais, né? Ah, tá aí, o Brasil gastou tanto esse ano para combater a pandemia e nem por isso a inflação disparou, nem os juros dispararam. E aí você vai dizer, porque o mercado ainda entende que não houve uma mudança de regime, que é uma coisa isolada. É um choque que aconteceu, o Brasil está gastando, mas ele vai conseguir manter uma trajetória sustentável. Se essa crença se perder, provavelmente o efeito vai aparecer. Eu estou gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira, 20 de agosto, desculpem, 20 de agosto, eu acho. Ontem, a notícia que teve aqui no Brasil foi que o Senado derrubou um veto do Bolsonaro e passou a permitir aumento de servidores públicos, inclusive em 2021. Hoje, eu não vi agora como é que fechou, mas teve uma disparada de dólar. Ou seja, há um temor que isso seja uma mudança de regime. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Câmara deve estar discutindo o veto. Se a Câmara conseguir derrubar a derrubada do veto, ou seja, manter, talvez equilibre de novo. Se não, pode agravar a situação. Se no limite perceberem que a política fiscal do Brasil vai deixar de ser sustentável, e se o Sargent estiver certo, porque é a abordagem do Sargent que nós estamos fazendo aqui, nós vamos ter um problema de elevação de juros ou inflação nos próximos anos. É claro, passado esse momento crítico de pandemia. Mas o importante é a percepção, não é exatamente o feijão com arroz. Então essa leitura do Sargent é muito importante para nós entendermos boa parte do que foi o Plano Real, que vai ser o objeto do nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês.